Olá pessoal, sou Heleno Fortes, educador físico, treinador de corrida e corredor amador, e hoje vou falar para vocês sobre os testes práticos na corrida que a gente pode fazer. Antes de a gente começar a falar, a gente tem que sempre colocar 3 perguntas básicas, que são quais os testes, para que cada teste serve e qual a periodicidade que a gente vai colocar eles no nosso ciclo de treinamento. Então vamos lá. Primeiro, quais são os testes que a gente pode fazer? Bom, a gente tem que pensar o seguinte: você quer fazer que tipo de teste? Um teste de VO2, um teste de limiar, né? Que são as duas mais importantes valências que a gente tem que pensar no treinamento aeróbico, né? Que todo mundo que trabalha com treinamento aeróbico é um atleta de endurance, ciclista, nadador, corredor, ele deve preocupar com essas duas variáveis, limiar anaeróbico e VO2 máximo. Então a gente pensar aí, um teste de VO2 máximo, ele vai durar no máximo 12 minutos. Então a gente pode fazer aquele teste antigo, que é o teste de Cooper, de 12 minutos, e verificar qual foi a distância que ele percorreu nesses 12 minutos, e numa simples forma você acha esse valor do VO2 máximo dele, que é dado, ele vai ser dado em mililitros por quilo por minuto, mas isso não interessa na hora da prescrição nossa. O que vai interessar são os percentuais que você vai trabalhar em cima disso, depois na hora de você fazer a sua prescrição. Eu particularmente gosto mais dos testes de 2.400 metros e o teste de 3 km. São os melhores testes que tem para você medir o VO2 máximo, que através disso você vai depois destrinchar suas zonas de treino. Tá? Então você fazendo esse teste de 2.400 metros, você entra depois numa fórmula, tá? Que é essa fórmula que está aqui no visor, está apresentada aí para vocês abaixo. Você entra com o valor do tempo que você fez e aí vai sair o valor do VO2 máximo. O que é interessante isso? Depois, é na hora que você jogar isso numa planilha ou você tirar os percentuais, você vai saber as suas zonas de treino. Você pode pensar o seguinte, e até estimar quais serão os seus tempos nas suas corridas de 5 km, 10 km, 21 e 42. É óbvio que são só valores estimados. Então, com o teste de VO2 máximo, a gente pode definir as 5 zonas de treinamento que você vai usar. Então, falando do teste de 2.400 metros, utilizando o teste de 3 km, quando eu vou usar o teste de 2.400 ou o teste de 3 km? Depende muito do seu atleta ou do seu aluno que você tem. Se o seu atleta ele vai fazer 3 km, vai percorrer 3 km num tempo muito maior do que 12 minutos, possivelmente você vai precisar de usar uma distância menor. Então será mais interessante você usar os 2.400 metros. Porque lembra que o tempo que você consegue permanecer, o máximo tempo que você consegue permanecer na intensidade do VO2 máximo é em torno de 12 minutos. Então se o seu atleta, o seu aluno fizer 3 km em 18 minutos, o teste de 3 km não é adequado para medir o VO2 máximo dele. Então sempre guardem isso, esses 10, 12 minutos, que é o tempo de exposição necessário que você consegue suportar dentro dessa intensidade. Atletas de alta performance que correm 5 km, igual o recorde mundial que foi batido em 12,35, possivelmente ele corre os 5 km praticamente a 100% do VO2 máximo dele. Então atletas de elite correm em 13 minutos, estão correndo 98, 99% do VO2 máximo. Tá? Então esse seria o teste de VO2 máximo deles, tá? O valor de VO2 máximo. Agora, já nós, os atletas amadores, os atletas mais lentos, percorrerem acima de 12 minutos, os 2.400, você deve usar até distâncias menores, para depois achar esse valor de VO2. Para que serve? Acabou de falar, serve para a gente poder utilizar ele nas zonas de treino, né? Estimar as zonas de treino, parâmetro de controle, tá? Na evolução de cada treinamento, e qual deve ser a periodicidade que a gente deve fazer esses testes. Se você tem uma época que você tem muita prova,
né, muita corrida, não é necessário você fazer esse teste a cada 8 semanas. A própria prova serve como parâmetro de controle. Então você não tem necessidade de ficar reavaliando o seu atleta. Agora, nesse caso, igual nesse ano que aconteceu, que nós tivemos aí um ano que não teve eventos, então uma sugestão é você avaliar ele a cada 8, 10 semanas, se ele não tiver prova, tá? Que é um teste fácil, é um teste simples e que não tem um desgaste tão grande. É diferente você colocar um atleta para fazer um teste de 3.000 metros, para correr 100%, do que ele fazer um teste de 10 km. Não que correr 3 km é mais fácil do que correr 10 km, é porque a demanda depois de recuperação, pelo tempo de exposição, o 3 km é menor do que o 10 km. Daí que você consegue exigir daí a 8 semanas que ele faça um teste de 3.000 novamente e você possa comparar os dois números, os dois valores e sim fazer os possíveis ajustes. Ok? Comparando com os testes laboratoriais, os testes laboratoriais são aqueles que são feitos em laboratório, na ergospirometria para medir o VO2 ou os testes de amostra sanguínea, o teste de lactato. Qual que é o problema deles, a dificuldade maior deles em relação aos testes práticos? É que o teste de laboratório você vai ter que ir para um laboratório, você não está no seu habitat natural, você vai ter que correr muitas vezes não, você vai ter que correr com a máscara de oxigênio no seu rosto, com eletrodos no seu peito, né? Você vai estar numa esteira, muitas vezes esses protocolos eles não refletem o que a sua realidade da rua, então são protocolos em que você tem inclinação na esteira, muitas vezes você entra em fadiga antes, na musculatura de quadríceps, na musculatura de panturrilha, tá? Então tem essa limitação, mas ele é um método direto de medir o limiar e de medir o VO2 máximo, tá? Mas porém ele tem a limitação de não reproduzir a mesma realidade da rua. Então daí, e também por você ter um custo, um gasto maior. Quando você vai fazer um teste de lactato, você tem um dispêndio de dinheiro, né? Você tem as fitas, as tiras, pode dar errado também, muitas vezes o suor pegar nas tiras, então tem essas limitações. Daí que os testes práticos, eles são fáceis de fazer, né? Você reproduzindo ele em locais em que você já tinha feito no mesmo horário, né? Tentar falar com o seu atleta que ele faça as mesmas coisas no dia que antecede, então ele prestar atenção no horário de dormir, hidratação, alimentação, anotar as variáveis de umidade, temperatura, as questões climáticas que vão influenciar diretamente no resultado do treino. Daí a necessidade de fazer sempre ele praticamente no mesmo horário. Se você fez o seu teste às 7 da manhã, que repita ele às 7 da manhã e observe as condições climáticas, porque isso também vai fazer diferença no resultado. Então, se você acabou de assistir essa aula, fica ligado que o próximo conteúdo vai ser sobre as zonas de treino. Depois que você acabou de achar, né, fez os seus testes, achou suas zonas de treino, agora depois eu vou falar sobre quais são essas zonas de treino e como que a gente vai utilizar elas no ciclo de treinamento. Ok? Obrigado.